Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa sexta videoaula. Estamos caminhando bem e espero que você esteja acompanhando e tirando lições preciosas para a sua vida. Eu já conheci essa carta, mas confesso que estou aprendendo bastante, meus irmãos. Com profundidade, estou tirando lições para a minha própria vida. Então abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao 13. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Que Deus abençoe a palavra do Senhor no teu coração. Muito bem, meus irmãos. Paulo, Silas e Timóteo, como vocês sabem, foram impedidos de pregar o Evangelho em Tessalônica, pelos seus inimigos que os caluniavam, que os acusavam de embusteiros e tentavam minar a mensagem dos missionários. Os missionários tiveram que sair às pressas de Tessalônica. Diz a Bíblia que eles foram orfanados, arrancados, saíram com eles. Eles foram tirados daqueles a quem tanto amavam, os seus irmãos tessalonicenses. E por várias vezes eles fizeram tentativas frustradas. E por razões que desconhecemos, como já vimos, Satanás os barrou o caminho. O que sabemos é isso, é que Satanás os barrou o caminho. E como ele fez isso,
não temos essas informações detalhadas. E por causa do amor extremo pelos irmãos, agora Paulo ele começa neste capítulo dizendo que não aguenta a separação por mais tempo. Essa é a ideia. Ele não aguenta mais ficar tanto tempo separado. E diz que não pode mais suportar o cuidado por vós. É mais ou menos assim. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não aguento mais. Não posso mais suportar por muito tempo essa separação. Vamos conferir. Veja aí no verso 1 e no verso 2. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar em Atenas. Verso 2. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, do Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. De fato, meus irmãos, nós observamos claramente que a prolongada separação se tornou insuportável para Paulo. É claro isso, meus irmãos. Esta prolongada separação se torna para Paulo insuportável. E eles decidem, provavelmente com Silas, ficar sozinhos em Atenas e enviar Timóteo. E qual era o propósito? O propósito para o qual Timóteo foi enviado, meus irmãos. Em primeiro lugar, ele foi enviado para fortificar e encorajar os irmãos a não desfalecerem. Veja aí no verso 2. A ideia é essa, dessas duas palavras, meus irmãos. Relendo o verso 2. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. A ideia é fortificar, encorajar, animar os irmãos a não desfalecerem. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o segundo propósito é para impedir que os crentes não fossem enganados. Veja aí no verso 3. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Então, em segundo lugar, o segundo propósito para o qual Timóteo foi enviado é isso, para impedir que os crentes não fossem enganados. Essa é a ideia que está aqui quando diz a fim de que ninguém se inquiete, para que vocês não sejam enganados. E em terceiro lugar, o terceiro propósito, meus irmãos, é saber o estado da fé deles. Era que o apóstolo Paulo pudesse ficar a par da fé, de como andava, como estava andando a vida espiritual dos irmãos tessalonicenses. Isso nós observamos um pouquinho aí no verso 5. Veja aí, o verso 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Em síntese, meus irmãos, Paulo está preocupado. Na verdade, ele está extremamente preocupado com os irmãos, para que eles não desanimem, para que eles não desfaleçam. E a razão, meus irmãos, é muito simples.
a igreja dos nossos irmãos tessalonicenses era uma igreja recém-formada. Os crentes eram neófitos na fé. E Paulo, por estas razões, Paulo está preocupado com os irmãos, para que os irmãos não desanimem, não voltem para trás, não regressem. Paulo tinha certeza de que esses irmãos eram irmãos firmes, eram homens de Deus. Mas Paulo está preocupado. E pela vasta experiência do apóstolo, Paulo tinha esta vasta experiência na carreira cristã, e ele sabia que se eles não se mantivessem firmes em Cristo, as tribulações poderiam os enfraquecer na fé. É por isso que ele diz aqui no verso em que passamos, no verso 3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. E Paulo os lembra de que essas tribulações não deveriam pegá-los de surpresa. Não deveriam. Já lhes haviam predito inúmeras vezes. Eles já tinham sido advertidos. Veja aí no verso 4. Pois, quando estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Verso 5 agora. Foi por isso que, não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e que se tornasse inútil o nosso labor, e que se tornasse inútil o trabalho dos missionários. E, meus irmãos, por uma série de circunstâncias adversas, Paulo se mostra, como nós falamos, extremamente preocupado com eles. Extremamente preocupado por uma série de circunstâncias. E note, meus irmãos, que há um medo, há um temor por parte de Paulo, no verso 5 que vemos, no tocante ao estado espiritual dos crentes tessalonicenses. E o temor de Paulo eram pertinentes por algumas razões. Veja aí, meus irmãos, algumas razões que nós observamos. Em primeiro lugar, os crentes tessalonicenses não eram super crentes. Eles eram crentes de verdade. E claro que sim. Mas não eram super crentes. O fato de eles serem crentes verdadeiros não os tornava imunes aos problemas, aos sofrimentos e até ao enfraquecimento da fé. Logo, é natural a preocupação do apóstolo Paulo com respeito ao estado espiritual dos irmãos. Era natural Paulo ficar preocupado. Era uma igreja nova, os irmãos neófitos, e não é assim que acontece conosco, meus irmãos. Nessa caminhada de santificação com o Senhor, é natural que venha, infelizmente, aquele enfraquecimento em nossa fé. É o que Paulo se preocupa. Esse foi o temor de Paulo, a primeira razão. A segunda razão, meus irmãos, do temor de Paulo é que de modo algum este medo de Paulo se contradiz com a eleição de Deus. E aí você pode observar no capítulo 1, verso 4, afirma que os cristãos tessalonicenses eram amados e eleitos de Deus. Então esta preocupação de Paulo, este medo de Paulo, de forma alguma contradiz com aquilo que diz no capítulo 1, verso 4, a eleição de Deus. Eram homens de Deus, eram eleitos de Deus, mas não eram super crentes. Eram amados do Senhor. Mas em terceiro lugar, o terceiro temor de Paulo, que era pertinente, meus irmãos, é que aqui no verso 5 que lemos, veja aí,
Em nenhum momento é ensinado que os crentes genuínos, que os crentes eleitos, verdadeiros, podem cair da fé e perecer eternamente. Em nenhum momento é ensinado isso. Veja aí, meus irmãos, no verso 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Portanto, meus irmãos, em momento algum é ensinado aqui que os crentes verdadeiros, eleitos de Deus, podem cair da fé e perecer eternamente. Nada disso. E por último, meus irmãos, temor de Paulo era pertinente por causa de Satanás. E ele fala também no verso 5. E Paulo, para o apóstolo Paulo, o diabo era real e poderoso. E quando ele diz aqui, ele o chama de temendo o tentador. Satanás é caluniador, perverso, acusador e adversário. E por essas razões, Paulo tinha estas preocupações com relação aos crentes tessalonicenses. Mas o texto, meus irmãos, ele muda de forma extraordinária. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, trazendo boas notícias acerca da fé e do amor dos crentes tessalonicenses, e todas essas angústias e temores de Paulo se dissiparam e o medo se transformou numa explosão de alegria e ações de graças. Com o regresso, com o retorno de Timóteo, trazendo notícias maravilhosas com relação aos crentes tessalonicenses. Veja aí, meus irmãos, no verso 6 e até o verso 8. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás, também nós a vós outros. Verso 7. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Veja, com o regresso de Timóteo, ele trazendo essas excelentes notícias que revigoraram, que transformaram as angústias, os medos de Paulo em alegria, em ações de graças. E quais foram essas notícias? Vamos ver mais uma vez e tirar lições para a nossa vida. Quais foram essas notícias que Timóteo trouxe? Em primeiro lugar, de que a fé e o amor dos tessalonicenses eram autênticos e verdadeiros, conforme descrito lá no capítulo 1, verso 3. E você pode observar, eles tinham uma fé operosa, um amor abnegado. E Timóteo traz essa notícia de que a fé e o amor dos tessalonicenses eram autênticos mesmos, eram verdadeiros. Mas em segundo lugar, meus irmãos, as boas notícias é que o anseio por ver uns aos outros era mútuo. Era dos tessalonicenses para Paulo e de Paulo para com os tessalonicenses. Este anseio por ver uns aos outros era mútuo. Mas em terceiro lugar, os tessalonicenses conservavam uma afetuosa lembrança dos missionários. Isso é lindo de se ver, meus irmãos, quando nós observamos
que os tessalonicenses eles conservavam, quando diz aí no verso 6, e agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós. Essa ideia eles conservavam uma afetuosa lembrança dos missionários. Mas em quarto lugar, com relação às boas notícias, é o resultado que trouxe para a vida de Paulo. Note, meus irmãos, que o resultado das boas novas é que eles foram consolados acerca da fé dos crentes tessalonicenses. Eles foram consolados por tudo que ouviram de Timóteo. Eles se sentiram consolados acerca da fé dos crentes tessalonicenses. E Paulo complementa dizendo que é como se Paulo estivesse dando uma palavra de alerta agora. Enquanto os tessalonicenses se mantivessem firmes em Cristo, arraigados nele, amando-os, ou amando a Cristo e crescendo na fé, eles continuariam vivendo e transbordando de alegria e de gratidão. É o verso 8, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Note, meus irmãos, que ainda o texto continua, e nesta explosão de alegria, gratidão e ações de graças, Paulo ora noite e dia com máximo empenho, rogando que Deus lhes permitisse voltar para lá, para que pudessem vê-los pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. E veja, meus irmãos, as expressões noite e dia e com máximo empenho expressam uma intensidade da oração de Paulo. Noite e dia, com máximo empenho, expressam intensidade da oração do apóstolo Paulo. Vamos ver aí no verso 9, 10 e 11. Acompanhe. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E Paulo faz esta petição para que Deus pudesse lhes conceder esse pedido. Nós não sabemos exatamente se Deus atendeu, mas lá em Atos capítulo 20, provavelmente nós temos ali um indicativo de que Deus ele concedeu esse pedido que Paulo havia feito. E também nós não sabemos, meus irmãos, as deficiências que deveriam ser reparadas por Paulo. Mas na própria carta temos algumas informações indicando essas deficiências. Por exemplo, os tessalonicenses estão confusos com respeito à volta de Cristo, e isso nós vamos ver mais para frente. Então talvez seja essas deficiências que deveriam ser reparadas pelo apóstolo Paulo, que Paulo menciona aqui. Eles estavam confusos com relação à volta de Cristo. Em segundo lugar, eles eram recém-convertidos e necessitavam progredir na fé. Natural. Assim como todos nós, precisamos crescer e progredir na fé. Portanto, estas deficiências que Paulo fala que deveriam ser reparadas, provavelmente também era porque eles necessitavam progredir na fé. E em terceiro lugar, alguns membros da igreja
Isso também avançando um pouco mais, aí no capítulo 5, alguns membros da igreja andavam desordenados, desanimados e fracos. Isso também adentrando na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E o propósito final desta oração maravilhosa, deste coração grato do apóstolo Paulo diante do Senhor, diz assim o verso 12 e o 13: E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade e isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Nós vamos tratar disso, dessa questão de escatologia, da vinda do Senhor Jesus, o que a carta fala bastante sobre isso. Quais são as aplicações, meus irmãos, que tiramos para a nossa vida com relação a esta porção? Em primeiro lugar, o objetivo de Satanás é barrar o caminho sobre aqueles que se esforçam para promover o reino de Deus. E esse é o objetivo. Assim como Satanás barrou o caminho dos missionários, ele vai tentar fazer isso conosco. Então, o que nós devemos fazer? Revista-se de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas ainda, meus irmãos, em segundo lugar, a segunda aplicação que nós tiramos, Timóteo foi enviado para fortificar e encorajar, para que os irmãos não desfalecessem. Esse foi o objetivo, o propósito de Paulo enviar Timóteo, para fortificar os irmãos, para encorajar os irmãos, para que eles não desanimassem. A aplicação, meus irmãos, é que continue levando palavras de ânimo e encorajamento, como você já tem feito. Seja na sua família ou para com os irmãos da igreja, continue levando palavras de ânimo e encorajamento. Mas fique atento, Satanás pode tentar lhe barrar o caminho, a você e a mim, lançar dardos em sua mente para que você se aborreça com alguma coisa e não atinja este objetivo, este alvo, que é de fortalecer a vida de alguém. Então vamos ficar com esse alerta para que possamos nos revestir da armadura de Deus. E vamos pedir também a Deus, irmãos, sabedoria para encorajar, que é animar, e também para fortalecer. E aí mesmo nos textos, na própria carta, nós temos vários textos que nos ajudam a encorajar irmãos, a animar e a fortalecer também. E a última aplicação é a prolongada separação de Paulo, como nós observamos, meus irmãos. Essa prolongada separação se tornou insuportável para Paulo. Eles tomaram uma atitude e decidiram enviar Timóteo. Qual é a lição? Talvez a separação presencial para alguns nos dias atuais esteja também insuportável. Hoje, qual deve ser a nossa atitude diante do confinamento? Qual deve ser? Acalme-se e descanse no Senhor. Espere com paciência o momento de voltar tudo ao normal. Leia Salmo 40, verso 1. Esperei confiantemente
pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Vamos esperar calmamente. Descanse no Senhor. É o que devemos fazer diante das circunstâncias que estamos passando. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça dia a dia, principalmente nesses tempos que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém.